Você está ouvindo o podcast Futuro em Foco. Olá, este é o quarto episódio do Futuro em Foco, dos podcasts da Comissão Técnica de Estratégias e Criação de Valor Centro-Norte da ABRAP. Eu sou Paula Dantas e farei mediação de mais este encontro com Luciana Ribeiro. Olá, Luciana. Oi, Paola, tudo bem? Tudo. Nesta edição, vamos falar sobre a adesão automática na Previdência Complementar Fechada. A ABRAP defende a adesão automática do empregado ao Plano de Previdência Complementar. Assim, a proposta é que, após a contratação, todo empregado seja inscrito automaticamente nos planos de benefícios administrados pela entidade fechada, sendo que a permanência não será obrigatória. O empregado terá o prazo de até 90 dias após a data de inscrição para desistir da adesão ao plano, com direito a ressarcimento integral dos valores pagos e correção monetária. O objetivo principal é que o empregado permaneça inscrito, ao invés de ter que optar por se inscrever, estimulando assim a formação de poupança individual, promovendo a educação financeira e previdenciária. A mudança consta na PEC paralela da reforma da Previdência, que já foi aprovada em 2 turnos no Senado Federal e agora está na Câmara dos Deputados. Pela regra atual, se a empresa oferecer previdência complementar, o trabalhador pode optar ou não por fazer a adesão. Se a PEC for promulgada, trabalhadores que já estão empregados também serão inscritos automaticamente. Considerando que essa mudança pode levar o sistema de previdência complementar fechada a ganhar 500 mil novos participantes, quais os principais benefícios para os empregados dos patrocinadores? E qual o benefício para as FPCs? Como será o segmento previdenciário está se adaptando e quais os principais benefícios para os patrocinadores e para os planos? Para falar sobre este tema, hoje estamos com 2 personalidades de destaque do nosso segmento das entidades fechadas de previdência complementar. Luciana, pode nos contar quem são? Claro, Paola! Estamos aqui hoje com o Amarildo Vieira de Oliveira, diretor-presidente da FUNPRESP-JUDE. O Amarildo é servidor da carreira do Supremo Tribunal Federal desde 1992, participou do processo de criação da FUNPRESP-JUDE, atuava como presidente do Conselho Deliberativo desde 2014 e foi o primeiro diretor de administração da entidade. É graduado em Direito e Administração, especialista em Administração Judiciária e em Economia e Gestão de Previdência Complementar pela Fundação Getúlio Vargas. Foi diretor-geral do STF nas gestões dos ministros Aires Brito, em 2012, e Ricardo Lewandowski, de 2014 a 2016. Também foi diretor-geral do Conselho Nacional de Justiça, na gestão da ministra Carmen Lúcia, de 2016 a 2017. Possui certificação do ICSS, com ênfase em administração e habilitação pela Previc, membro do CNPC, ex-membro do CRPC e diretor regional da ABRAP. E para dividir a bancada com ele, estamos com o Edjair Alves, diretor-presidente do Sebrae Previdência, ele que é pernambucano, engenheiro eletricista, especialista em governança corporativa, de previdência complementar e apaixonado por estradas. Pós-graduado em sistemas elétricos, especializado em gestão de RH, gestão estratégica, desenvolvimento empresarial, desenvolvimento de lideranças e desenvolvimento de executivos. Foi consultor do PNUD e do ICA, como secretário-geral do Sebrae Nacional, participou da concepção do Plano Sebrae Prev em 2005. Como presidente do Conselho Deliberativo, coordenou a estruturação do Instituto e desde 2010 é o diretor-presidente, que também foi conselheiro fiscal da Brasilprev durante 16 anos. Sejam muito bem-vindos, estamos muito felizes em recebê-los aqui em nosso podcast. Obrigado, Luciana, obrigado, Paola. É um prazer estar aqui com vocês para discutir um assunto tão importante e relevante para o nosso sistema. E é um prazer, uma honra estar aqui dividindo essa bancada com o Edjair. O prazer é mútuo, Luciana e Paola. Estou muito orgulhoso aqui de poder participar desse podcast e esclarecer, tirar algumas dúvidas aí sobre essa questão tão importante que é a adesão automática. E a Amarildo aí é um prazer também poder compartilhar esse podcast. Então vamos lá, vamos começar. Vamos! Atualmente, o sistema de previdência complementar no Brasil é formado por 261 empresas, entre públicas e privadas, que reúnem 2,6 milhões de participantes ativos.
O número de dependentes é maior, chegando a 3,9 milhões, porque inclui familiares dos empregados. Há ainda 858 mil participantes que já se aposentaram ou recebem pensão. Os planos administram hoje cerca de 960 bilhões de reais. A Abrap estima que o patrimônio vai chegar a 1 trilhão de reais ainda neste semestre e a 2 trilhões em 2 décadas. Considerando que a Abrap estima que 500 mil trabalhadores entrariam automaticamente no sistema, se a inscrição automática for aprovada, o que as entidades necessitam aperfeiçoar em seus processos, Amarildo? Bem, Paola, essa é uma questão bastante importante. Eu acho que muda muito a estratégia, né? Porque se antes as entidades tinham que fazer um grande esforço para trazer esse novo participante, agora ele vem automaticamente, né, para dentro do sistema. E aí você muda todo o modelo mental das pessoas e muda também a estratégia das fundações, porque o esforço agora é no sentido contrário. Não é de correr atrás do participante, mas de levar para ele informações para que ele não saia, para que ele continue participando. Eu acho que essa é a melhor vantagem perceptível que a gente tem nesse modelo. E o porquê disso? Porque nós não temos cultura previdenciária, o brasileiro não tem. A gente é muito imediatista, é muito consumista e, diferentemente de outros povos, a gente não foca na questão da previdência, né? que é um investimento de longo prazo. As pessoas ainda não têm essa visão de longo prazo. Então acaba sendo um incentivo e uma proteção para essas pessoas. Bem, primeiramente o que chama a atenção é a quantidade, 20% praticamente do público aí que não aderiu. Então imagina um investimento que você tem 100% de retorno a cada contribuição que você faz, e depois vem a questão também do arrependimento. O arrependimento é o seguinte: não adianta você despertar a necessidade de um plano de previdência para você quando você já trabalhou 30 anos. Então é praticamente impossível. Eu digo isso porque desde 19 anos de idade que eu aderi a um plano de previdência. E aderi absolutamente sem nenhum conhecimento, nem do que era um plano de previdência, sem educação financeira nenhuma, com 19 anos. E tudo isso com algumas pessoas dizendo isso é um problema, vai ser um problema para você, porque ele foi implantado em plena ditadura. Então, na época, eu decidi fazer, não estou arrependido, até porque já estou usufruindo já há algum tempo, né, de um plano de previdência. Então, tudo isso denota aí a questão colocada pelo Amarildo com relação à educação financeira e previdenciária. Né? Então, esse, para mim, é o ponto fundamental. E essa questão aí da adesão automática, eu acho que ela vem exatamente evitar colegas, por exemplo, que eu tive, que na época não aderiam, que se arrependeram depois de 20, 25 anos. Vai evitar esse tipo de arrependimento. É o arrependimento tardio que você não recupera mais. Então, considerando que o participante não vai ter prejuízo nenhum direito do participante vai ser cerceado, né, nenhum prejuízo, eu acho que é a medida mais correta a ser adotada. Isso vai ser muito importante para as pessoas, para as famílias e também para os fundos de pensão. Edjaí, atualmente o empregado tem a opção de aderir ou não ao plano patrocinado pela empresa. Caso a PEC seja sancionada, como funcionará esse dispositivo? Então, eu sempre digo que não vai ser difícil. Né? Por quê? Porque, como eu coloco, a gente sempre tem a cultura de pescar, né, no aquário. A gente sabe onde esses participantes estão. Não é? Já com os planos instituídos, o sistema de previdência fechado, ele passou a pescar em mar aberto. Pescar no aquário é fácil, a gente sabe onde estão os peixes. Agora, tudo depende fortemente de uma educação financeira e previdenciária muito forte. Nós aqui no Sebrae Previdência, por exemplo, nós temos um programa de educação financeira e previdenciária desde 2011. Graças a isso, temos uma adesão plena. Uma adesão do sistema média é 73%. É muito baixa. E isso denota a ausência eu diria, o plano, um programa de educação financeira e previdenciária
associada a uma excelente campanha de comunicação, de esclarecimento. Isso aí eu acho que é que vai realmente fazer a diferença. Eu não acredito em dificuldades para os fundos de pensão, porque quem tem 10 mil participantes, seus sistemas corporativos, sua equipe, sua expertise em atendimento, naturalmente vai poder atender 12 mil, vamos colocar em média 20%, 12 mil. Então, não vejo absolutamente nenhum problema e, com certeza, os fundos de pensão não terão dificuldades a não ser investir profundamente na questão da educação financeira e ter essa campanha dirigida, direcionada para cada participante que ainda não aderiu. E mesmo a gente pescando, né, as entidades fechadas de previdência complementar pescando no aquário, o peixe ele precisa pegar a isca. Então, a entidade, de alguma maneira, ela precisa fazer esforço para convencer aquele jovem empregado, né, novo empregado, a aderir ao plano de previdência. E talvez com adesão, com adesão automática, esse esforço, né, essa dificuldade que a entidade talvez encontre, não vai mais acontecer. O participante, o novo empregado, faria um test drive, digamos assim, né? Ele primeiro entra, vê se ele gosta. Se ele não gostar, ele sai. Né? Então, talvez... Excelente, Luciano. Inclusive, a isca é o próprio programa de educação financeira e previdenciária. É a isca. Então, dependendo da qualidade da isca, a gente vai pescar muitos peixes aí. O esforço vai ser mantê-lo. Explicar cada vez mais com a educação financeira, previdenciária e tal, o tempo todo, para fazer com que ele continue dentro da fundação. E não podemos esquecer que nós somos entidades sem finalidades lucrativas, né? Então, de alguma maneira, quando se faz uma campanha de adesão, é necessário investimento financeiro, né? E, enfim, as entidades, a ideia é que elas utilizem um recurso que o próprio participante e a patrocinadora paga para que a entidade exista, com foco em outras questões que não uma de convencer a pessoa de que aquele benefício ele é benéfico para ele, né? Exato. Então, vamos continuando aí no assunto. Independente da aprovação da mudança, a FUNPRESP-JUDE já vem fazendo um trabalho forte de conscientização e incentivo à adesão dentre o público que ainda se encontra desprotegido pela Previdência Complementar. As fundações dos servidores públicos federais foram pioneiras no segmento previdenciário a ser contempladas com a adesão automática. Amarildo, conta pra gente como é esse processo, por favor, e a adesão automática realmente agregou valor e ampliou a cobertura previdenciária dos servidores? Boa pergunta, Paola. De fato, sim. A gente também tinha lá no nosso segmento, né, dos servidores públicos, que para nós assim foi um grande desafio, que é o que eu falo, para o servidor público representou uma mudança extrema no conceito de previdência, porque sempre se tinha a ideia da aposentadoria integral. E esse princípio foi quebrado ali, sinalizado já em 98, efetivado em 2003 e já sinalizando fortemente de que viria, para compensar a perda desta paridade, que viria a Previdência Complementar. E, de fato, o sistema foi implementado a partir de 2013, né? Nós criamos duas fundações no âmbito do Serviço Público Federal, FUNPRESP-ESE, que administra os planos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, e a FUNPRESP-JUDE, que administra os planos do Poder Judiciário e do Ministério Público, né? E, embora a gente tenha conseguido começar ali, ter um nível de adesão, eu diria até satisfatório, porque estávamos trabalhando com um público que não tinha nenhum conhecimento de previdência complementar, nós, dentro do Poder Judiciário, conseguimos fazer uma adesão na faixa de 55% a 60%. A FUNPRESP-ESE ficou muito abaixo, porque lá eles enfrentaram forte resistência dos sindicatos, de alguns sindicatos da categoria, que trabalharam muito mesmo contra. No nosso caso, não. A gente teve os sindicatos como aliados. Embora muitos deles questionaram até judicialmente a mudança do modelo, mas entendia que, em não sendo mudado o modelo, a melhor alternativa era aderir, porque o servidor passou a ter o seu benefício previdenciário não mais vinculado à remuneração integral, mas limitado ao teto do INSS. Então, de fato, a gente teve aí uma colaboração dos sindicatos. Isso muito facilitou a nossa vida. Mas mesmo assim, pelo fato de não termos no nosso público uma cultura previdenciária bastante aprofundada, em termos gerais isso era baixo, né? 55%, 60% era baixo. E aí foi trabalhado pelas duas entidades e a gente conseguiu estrategicamente colocar em uma medida provisória que tratava do regime geral de previdência,
a gente incluiu uma alteração na nossa lei, a lei de criação das FUNPRESP, a lei 12.618 de 2012. Fizemos uma alteração para trazer a adesão automática. Isso foi feito de uma maneira bastante engenhosa, porque a Constituição fala que o regime de previdência complementar é de adesão facultativa. E como implementar a adesão automática sem ferir essa facultatividade? Qual foi o mecanismo utilizado? Você tem uma adesão, né, imediata, e dentro desse prazo de 90 dias, ali desses primeiros 90 dias, primeiros 3 meses, este novo participante ele tem a opção de desistir desta adesão, e aí ele recebe de volta, tanto ele quanto o patrocinador, recebe de volta corrigido todas as contribuições que efetuou no período. Né? A contribuição do patrocinador volta para o patrocinador. Volta para o patrocinador, porque nessa situação, essa diferença, além do teto do INSS, tem que voltar para o regime próprio dos servidores públicos. Então, isso é aportado lá. E o servidor, ele recebe o dinheiro de volta e, da mesma forma, ele tem que aportar isso no regime próprio, porque como servidores do judiciário, MP, magistrados, procuradores, todos ganham acima do teto do INSS, todos têm remuneração de contribuição. E o regime próprio, embora não tenha mais a paridade, mas você contribui sobre toda a remuneração. Então, essa parte que ele recebe de volta e que o patrocinador também recebe, isso é revertido para o caixa do regime próprio de previdência. Né? E aí, assim, aprovada a lei, a gente passou a ter um sucesso nessas adesões e na retenção acima de 90%, as duas entidades. Então, assim, foi uma regra de fomento para nós muito importante. Isso foi benéfica para todo mundo, porque você tem um ganho de escala. Né? Quanto mais gente participando, você diminui taxa de carregamento, que beneficia a todos os participantes. A gente conseguiu fortalecer as entidades muito mais rápido, chegamos em ponto de equilíbrio muito mais cedo, né? E isso possibilitou que a gente pudesse, inclusive, devolver o aporte inicial que foi feito para que as duas entidades começassem a funcionar. Então, a FUNPRESP-ESE já está no processo de devolução, não sei se já concluiu. Nós recebemos dinheiro de 10 ramos da Justiça e mais o MP, já devolvemos para 8. Está faltando quitar de 2, que são os dois maiores, Justiça Federal e Justiça Trabalhista. Mas permitiu também que a gente que começou com uma taxa de carregamento de 7%, já estamos trabalhando hoje com 4,5%. Com 4,5%. E agora nós estamos com outro processo de migração, que é uma outra sistemática, né, que é uma janela no qual foi permitido que servidores antigos pudessem também aderir à Previdência Complementar mediante um incentivo dado pelo governo em razão do tempo já cumprido no regime próprio. Então, se mais gente entrar, a gente vai continuar esse processo de redução da taxa que beneficia a todos ao final. Né? Qual é a meta mínima dessa taxa? Bora. Via de regra, os planos já sustentáveis trabalham na faixa de 1%. Então, a nossa meta é chegar lá. Né? Como a gente ainda é uma entidade em crescimento, em fase de consolidação, a gente divide um pouco isso com o nosso participante. A gente reduz a taxa por um lado, mas por outro lado vai estruturando a entidade para que ela possa oferecer melhores serviços ao nosso participante. Né? Essa é a ideia. E o que a gente tem dito em relação a isso? Que, na verdade, a gente faz hoje a inércia trabalhar a nosso favor e principalmente em favor do participante. Porque se antes você oferecia o plano, nós tivemos essa experiência, né, criados em 2013 e veio essa medida final de 2015. Então, nesse período a adesão estava um pouco mais baixa. A gente fazia a oferta, que era obrigação do órgão patrocinador fazer a oferta, e aí nesse período a pessoa falava, não, vou pensar e depois eu vejo isso. E muitos não aderiam. Agora, o que acontece? Com a adesão automática, o que é isso aqui que fizeram comigo aqui? Estão aqui me descontando, vou ver esse negócio. Não quero isso não, vou cancelar. Mas também não cancela. E aí, ao não cancelar, ele começa a ver o recurso sendo aportado, a contrapartida patronal, ele vai acompanhando o crescimento dos recursos na conta dele, e isso faz com que a pessoa se ligue na questão previdenciária, porque você mudou o modelo mental do servidor, porque antes ele tinha aposentadoria integral, ele só ia preocupar com isso na saída. Agora, já na entrada, ele é chamado a se envolver com essa questão, ele já é alertado que ao se aposentar, no máximo ele vai ter o teto do INSS, então se ele quiser ter mais, ele vai ter que contar com a Previdência Complementar. E é fácil o servidor visualizar isso, Luciana, porque todos, como eu disse, ganham acima do teto do INSS, então ele já está vislumbrando qual é a perda que ele vai ter. E como ele tem uma perspectiva de crescimento na carreira, quanto mais tempo ele permanece, maior o salário dele fica e maior a distância em relação àquilo que vai ser o benefício previdenciário dele. Então você acaba educando esse servidor de alguma maneira. Né? A gente teve aí partidos de oposição se insurgiram contra essa medida, entrou com ação no Supremo, está tramitando lá, a gente tem feito conversas lá, mas infelizmente o relator da ação se aposentou, bem no período da pandemia. A gente vai retomar o diálogo lá junto ao STF, para ver se a gente consegue destravar isso. E assim, isso é de grande expectativa
para todo o nosso sistema, porque assim como a ABRAP tem batalhado para que isso que a gente conseguiu fazer se espraie para todas as outras entidades, é necessário que a nossa lei seja mantida, porque se entender que a adesão automática feriu essa facultatividade do sistema, a gente vai perder essa regra, esse mecanismo de fomento. Mas a gente acha assim, dada a consolidação, já são 7 anos praticamente que ela está em vigor, e o grande sucesso que se implementou e não feriu, porque quem quer sair continua saindo, mas a gente conseguiu fazer com que as pessoas olhassem com outro olhar a Previdência Complementar. Né? Não é que a pessoa pode, não é que ela é obrigada a permanecer. Não. A adesão é automática e ela sai se quiser. Sai se quiser. Então... É exatamente isso. Então, assim, isso demonstra, a gente está em linha com os planos que a gente tem aí como modelos europeus, principalmente, que já implantaram a adesão automática, que é um grande sucesso em todos os países. Né? Muito obrigada. Bom, Edjaí, como você avalia a questão da concorrência no segmento de previdência fechada? Será que irá se aproximar com a competitividade do segmento aberto? Ô, Luciana, eu não vejo dessa forma, porque quem já começa com 100% de rentabilidade, então onde é que a previdência aberta ela vai dar esse 100% quando a pessoa fizer a sua contribuição? Então, lógico, eu conheço participantes que não entraram no plano Sebrae-Prev porque já tinha uma previdência aberta. E nós perguntamos, me diga uma coisa, você tem 100% de cada R$100 que você coloca lá, você ganha 100 da previdência aberta? Não, aqui você vai ganhar. Então, a desinformação, a falta que nós falamos e repetimos aqui, da educação financeira e previdenciária, leva as pessoas, eu não digo, a não ter esse discernimento, porque não é uma prioridade para ela. Isso é coisa, previdência é coisa, que eu só vou me preocupar daqui a 30 anos. Então ele não está nem preocupado na forma hoje. Né? Ele só vai se preocupar depois que passa dos 50, ele começa a ver que tem uma previdência. O jovem tem dificuldade de achar que vai envelhecer, né? Também tem esse aspecto cultural aí que é terrível. Aí cabe mais ainda essa questão da educação financeira e previdenciária, que nós temos trabalhado aí junto às crianças, porque o nosso plano família requer que as crianças induzam, convençam os pais da importância de se ter uma previdência. E já temos casos aqui de sucesso com relação a essa questão da adesão dos pais via influência das crianças, né? Tanto que nós gravamos um vídeo recentemente com uma grande influencer que tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e mais de 1.800.000 seguidores no YouTube. Exatamente é uma influencer de 16 anos que é participante do nosso plano de família e que ela gravou um vídeo exatamente para convencer o público teens da importância de se ter uma previdência desde agora. Né? Então, eu vejo, Luciana, que essa concorrência aí poderá ser por outro produto, menos por um plano patrocinado. E eu acrescentaria, Dejaí, que de fato, assim, eu sempre tenho dito isso, a gente tem que cuidar muito bem do nosso produto. Né? Ele é um produto que é diferenciado no mercado. Previdência fechada é diferente de previdência aberta. Previdência aberta é para recurso imediato, você faz planejamento tributário. Aqui a gente faz planejamento de longo prazo. Então, e você tocou numa questão importante, Dejaí, que é essa questão da contrapartida patronal. Né? Na largada, você já tem no mínimo essa rentabilidade dobrada. Né? E eu digo o seguinte, mesmo nos momentos ruins, no mínimo você ganha o dobro porque tem a contribuição patronal. E nos momentos bons você tem ainda a rentabilidade que é superior à ofertada pelo regime aberto. Né? Você tem aí transparência, você tem possibilidade de participar na gestão, são entidades sem fins lucrativos, quer dizer, tudo que a gente consegue oferir de rentabilidade aqui, tirando os custos administrativos, são todos repassados para o nosso participante. Então tudo aquilo que as fundações conseguem fazer de melhor, isso tudo reflete no benefício do participante. Então, a gente tem um produto que eu digo, é diferenciado em relação à aberta. Então, para nós, assim, eu não tenho uma competição, desde que a gente não fique, né? Você não entra num ringue, um com as mãos livres e o outro com as mãos atadas. Agora, por outro lado, é uma coisa que eu sempre alerto também, a gente tem que manter, assim, cuidar do nosso produto, a gente não tem que buscar freneticamente uma aproximação com a aberta. Claro, algumas amarras têm que ser rompidas e
óbvio, a gente vai ter a concorrência e, em alguma medida, ela é salutar, porque também vai nos forçar a ser melhores daquilo que somos. Nós somos muito bons, mas podemos ser melhores. Então, essa competição, de repente, vai ter um alerta. E eu diria, vai ter também uma competição que hoje, o nosso sistema fechado, ele é uma irmandade, uma grande irmandade. As entidades se ajudam mutuamente, a gente tem um objetivo comum, que é de fortalecer não cada entidade individualmente, mas o sistema como um todo. Mas, a partir de agora, por conta até da reforma da Previdência, emenda 103, ela obrigou que todos os entes federativos oferecessem previdência complementar. E a gente sabe que tem muito ente federativo que não tem condição e estrutura para poder criar a própria entidade, mas ele está obrigado, por uma regra constitucional, a oferecer previdência complementar. Então, o que está acontecendo? Dentro dos nossos sistemas, entidades ótimas aí que têm expertise, estão participando de licitação para disputar essa clientela nova. Então, tem uma disputa, cada um de nós tem o seu nicho específico, mas tem um nicho aberto que a gente está podendo explorar e tem várias entidades que estão participando desse processo. Então, vai haver em alguma medida alguma competição, mas não cada um disputando o nicho do outro, mas disputando esse mercado que foi ofertado agora por esses entes federativos que não podem criar, que não tem talvez quantidade de pessoas suficientes que dê para poder colocar de pé uma entidade, porque tem custos envolvidos nisso também. Então, para você ter ganho de escala, é muito mais interessante você aderir a uma que já tem expertise, que já está no mercado e tudo mais, né? Então, vai haver em alguma medida uma certa competição, mas eu acho que não vai ser uma autofagia dentro do sistema, né? Ô, Amarildo, só para quantificar essa questão da vantagem de se ter um plano fechado, um plano com contrapartida, nós pegamos aqui um participante com uma média salarial e dos 18 anos de existência do Sebrae Previdência, de participação dele no plano Sebrae Prev, ele colocou 30%, a patrocinadora colocou 30% e a rentabilidade dos investimentos foi 40%. Então, 40% foi o dinheiro que fez gerar a partir daquilo que ele colocou e do que a patrocinadora colocou. Então, é uma vantagem inquestionável, né? Sim, verdade. Acho que isso, de fato, retém o nosso participante aí. E é um diferencial competitivo muito grande, né? Muito grande. E, na realidade, no final das contas, tem campo para todo mundo, porque ainda tem, enfim, dado que 3% da população brasileira que acessa a Previdência, né? Então, tem... A competitividade, ela até pode acontecer, ela pode existir, mas também tem muita gente para tentar alcançar, né? Então, enfim, é isso. E aí a gente já falou um pouco dessa promoção da educação financeira e previdenciária, né, Marildo? Então, você acha que a adesão automática é um reforço positivo para isso? Paula, sem dúvida. Eu acho que auxilia fortemente nesse processo de fortalecimento da educação financeira e previdenciária. Que, como eu disse, a gente não tem uma cultura aqui do brasileiro. O brasileiro é muito imprevidente, né? Você pega, a gente não viveu o que viveu a Europa, por exemplo, passou por 2 guerras mundiais, por pestes. Então as pessoas têm um sentido de precaução, de pensar no futuro, que a gente ainda não tem, né? A gente vive muito o imediatismo do consumo, né? E a vida passa para todo mundo, a gente chega muito rapidamente, as pessoas não se dão conta disso, né? E a gente tem que investir nisso. É como a Edejaí colocou, não tem volta, né? Lá na frente, assim, você até pode, mesmo com adesão automática, eu estava até comentando com ele antes da gente iniciar a nossa participação aqui, falando dessa questão de que não existe adesão retroativa. Então, assim, a pessoa até pode dizer, não, eu quero pensar um pouquinho melhor, mas vou aqui guardar o meu dinheirinho aqui, se eu me decidir, eu vou e aporto aquele recurso. Ok, ótimo, maravilhoso. Só que a parcela do patrocinador você não resgata mais, porque como não existe a sua inscrição retroativa, você vai perder a participação do patrocinador. Então, de fato, sim, ela é uma ação de fomento muito grande, é um atrativo muito grande, exatamente pela questão da contrapartida. E ao ingressar, você já começa a tomar conhecimento com esse mundo novo da previdência complementar. No âmbito do serviço público, isso de fato para nós foi um desafio, né? Porque, como eu disse, a gente saiu do modelo em que se tinha a previdência integral para um modelo limitado ao teto. Então, também ali na partida teve um sentimento de perda das pessoas, né? Assim, uma certa frustração. Poxa, eu vim para o serviço público achando que eu ia ter estabilidade e que teria aposentadoria integral. Então a pessoa já chega nessa nova realidade. E aí, assim, ele é colocado numa posição um pouco desconfortável de ter que tomar decisões ali relativamente a essa adesão. Se adere ou não adere, com quanto vai aderir, sobre quais parcelas ele vai contribuir, por quanto tempo vai contribuir, qual o regime de tributação que ele vai optar.
né? Então, assim, são várias questões envolvidas no processo e que coloca muitas dúvidas na cabeça das pessoas. Então, é um processo de construção, né? A gente está construindo esse novo modelo mental para as pessoas. E as entidades vão ter um papel muito grande nisso, né? Muito embora a adesão automática já seja uma realidade e pode causar uma certa acomodação nas entidades pelo fato de que agora eu não preciso correr atrás, né? Automaticamente ele vai estar aqui. Mas eu tenho que fazer um grande esforço para manter essa pessoa aqui, né? Eu vou ter que educar, né? Levar para ele muita informação para ele tomar as decisões adequadas, porque agora o futuro previdenciário dele está na mão dele, né? Exato. Inclusive, né, Edjair, é um pouco diferente a realidade do serviço público, da adesão automática na nossa situação da FUNPRESP-JUDE, para uma entidade como a de vocês, porque vocês já é um benefício. As pessoas que às vezes estão na área privada, que tem uma fundação, é um atrativo para a pessoa ir trabalhar na empresa. Vocês podem trabalhar isso dessa forma também na educação financeira e previdenciária para ele ficar também. O que você acha? Perfeito, Paola. Essa questão ela é fundamental e a gente naturalmente conta com o apoio do patrocinador. Então, a área de gestão de pessoas do patrocinador ela é fundamental que o fundo de pensão oriente, entendeu? Para que essas pessoas tenham todas as instruções necessárias para se convencer da importância da permanência. Eu já estou falando da permanência, que ele já aderiu automaticamente. Então, da permanência dele no plano de previdência. E, por outro lado, é importante também a gente conhecer esse público, não é? Então, a pesquisa ela é fundamental. Aqui nós nos pautamos muito na pesquisa para saber as necessidades. De repente, eu estou oferecendo algo a uma pessoa da qual ela não precisa, ou da qual ela não está interessada, ou não é a prioridade dela, e eu tenho que ter esses argumentos de saber as motivações que levaram aquela pessoa a não aderir a um plano de previdência. Então, o trabalho de educação financeira e previdenciária, ele deve ser fundamentalmente orientado para as necessidades daquele público. Por exemplo, eu conversei com colegas de fundo de pensão multinacional que eu perguntei como é a campanha de adesão aqui no seu fundo de pensão. Ele fez campanha de adesão? Aqui não existe não, quem não entrar é porque é burro. Então a gente não vai atrás. Mas não é esse o papel nosso, né? O fundo de pensão, ele tem um papel social importantíssimo e ele tem que naturalmente ver todo esse viés aí da orientação para levar a ele, a seus familiares, até porque as pessoas estão vivendo mais, né? Eu, por exemplo, vou viver mais de 100 anos, viu, Amarildo? Então, imagine se eu não tivesse um fundo de pensão e já estivesse usufruindo desse fundo de pensão. Eu estaria muito preocupado, né? Porque vocês vão de convir que viver mais é uma dádiva de Deus. Agora, viver bem esse mais depende, não coloque só na mão de Deus, né? Coloque nas suas mãos, E nas suas na escolhas. responsabilidade sua, nas suas escolhas, porque você não é só você é você e sua família. Então você tem que pensar nos seus filhos, nos seus netos. Então você não pode viver mais para ser um peso para seus filhos, para os seus netos. E você só pode evitar isso se você se planejar adequadamente e se convencer da importância realmente de contribuir para um plano de previdência desde a sua juventude. Planejamento e educação talvez sejam aí a chave, né? Eis a chave. O planejamento, eu acho, a gente fala muito em planejamento estratégico de empresa, né? Mas dificilmente a gente fala do nosso planejamento estratégico. Pessoal, né? Pessoal. Exato. E financeiro, Então, que é o mais e financeiro, porque o planejamento, a pessoa que faz planejamento, com certeza ela sabe suas necessidades presentes e futuras. E as futuras incluem, com certeza, a adesão ao plano de previdência, né? Bom, já caminhando para o final, esse é o momento das dicas que vocês consideram aí as mais promissoras para que os nossos ouvintes, gestores, dirigentes e colegas membros das equipes das entidades fechadas de previdência complementar tomem como exemplos. Atualmente, a FUNPRESP-JUDE e a FUNPRESP-ESE possuem adesão automática, mas tiveram de provar leis específicas no Congresso Nacional para isso.
Quais são as iniciativas de maior destaque que vocês enxergam como promissoras e que, ao ver de vocês, ficarão estabelecidas a partir de agora entre os fundos de pensão? Vamos começar com o Amarildo e depois a gente passa para o Edjaí. Bom, eu diria, Luciana, que a maior delas é, de fato, a gente conseguir uma alteração constitucional que contemple todos os fundos de pensão para que todo mundo possa ter esse instituto da adesão automática, que já se provou um sucesso, tanto na FUNPRESP-JUDE quanto na FUNPRESP-ESE. Eu acho que esse é o carro-chefe aí para todas as entidades do segmento fechado. A outra proposta é a questão da regra de tributação, que é uma questão bastante complexa e, como a Edjaí colocou, a gente pega hoje o perfil desse jovem que está entrando e às vezes ele entra numa entidade que oferece o plano de previdência complementar e é o primeiro emprego dele. Ele sequer ouviu falar de imposto de renda na vida. Aí você vai discutir com uma pessoa desse, apresentar um formulário para ele optar se ele quer regime progressivo ou regressivo. O que é isso, né? A pessoa não sabe nem o que é isso. E, assim, e ainda que saiba, a gente está lidando com uma situação de incertezas, porque o regime regressivo, ele aparentemente de cara ele é o melhor. Tanto é que na nossa entidade a gente tem lá no mínimo 85% dos nossos participantes optam pelo regime regressivo. Mas ele te joga numa situação de que, embora ele seja benéfico ali na questão do percentual, ele tem algumas incertezas, porque no regime progressivo, embora a tributação seja maior, você pode ter uma situação de doença sua ou de dependente, você tem alguns benefícios fiscais com isso. Então, de repente, você está num regime que tributa 27,5%, mas se você contrair uma doença especificada em lei, você fica isento. No outro regime, o regressivo, ele aparentemente é bem melhor. Embora a maioria das pessoas não vai ter esse tipo de doença, e não é isso que a gente deseja, mas assim, acontece. A gente sempre conhece alguém que se beneficia dessa facilidade que a legislação oferece. Então, há um certo temor em relação a isso. Poxa, eu vou optar agora, e se lá na frente eu estiver doente e pudesse ter essa isenção? Você vai ter naquela parte que você recebe lá no regime próprio ou no regime privado do RGPS, para quem é de empresa, que lá, por conta da legislação, a 9.250, ela te permite que você tenha a isenção. Então ali você fica isento, mas no nosso aqui não. Ele é igual ao 13º, tributa e você não pode abater nada e não tem a isenção. Mas mesmo assim ele é muito melhor. Agora, por que tomar essa decisão agora, se o reflexo disso, eu estou dizendo, não que eu vou, a partir de agora, pagar 10%. Eu estou falando daquilo que eu vou receber na Previdência Complementar. É depois que eu formar a minha poupança e que isso reverter em renda. Quando isso reverter em renda, é que vai incidir aquela opção que eu fiz 30, 40 anos atrás, é que vai incidir. Eu não sei como vai estar o meu futuro, como vai estar a minha situação, para saber o que é melhor. Então a gente está trabalhando dentro do sistema para mudar isso aqui, levar essa opção lá para o final. Né, que você possa optar quando você estiver saindo. Você já vai ter clareza de como vai estar o cenário para você e qual que é a situação mais vantajosa. E a outra questão é assim, eu acho que o futuro também das entidades é investir tanto em plano instituído, quem tem essa facilidade, ou planos família. Por quê? A gente tem muita entidade madura, entidades com uma ótima expertise no sistema, mas entidades maduras que não têm mais possibilidade devido ao seu nicho, não ter crescimento, então eles estagnaram ali. E a gente tem despesas administrativas, por óbvio, para você tocar as entidades, você tem pessoal, você tem despesas administrativas diversas e todas elas são corrigidas anualmente. Então, você acaba gerando uma pressão em cima dos custos administrativos. As entidades têm que batalhar por aumentar suas receitas, a gente está até em discussão dessa questão lá no CNPC, né, da questão do PGA, né, o Plano de Gestão Administrativa das Entidades. Né? Isso é um grande gargalo que a gente pode ter nas entidades maduras que hoje são pagadoras de benefício, mas não tem ingresso de novos participantes. Então, você abrir esse horizonte com planos instituídos, com plano família, isso vai facilitar. A gente já tem ótimas experiências, como da Copel, por exemplo, né, que tem um plano família de grande sucesso e que está ajudando fortemente a custear as despesas administrativas. Então, eu acho que esse é um grande caminho que a gente vai ter aí para os próximos anos. Né? Pois é, Amarildo, eu acho que a notícia boa é que a FUNPRESP, ESEC e JUDE já tomaram essa iniciativa, parabéns, com certeza você teve um papel importantíssimo nesse processo, e eu acho que já é um caminho meio andado aí para a gente avançar nessa questão. Porque é impossível que você, como você bem colocou, o participante chegue e diga, olha, qual é a tributação, o modelo de tributação que você vai optar daqui a 30 anos? Não, daqui a 30 anos eu vou pensar, não, é para fazer agora. Isso é um absurdo. A gente vive numa situação que até o passado é incerto. De vez em quando eles estão mudando, né, as coisas que passaram, né? Principalmente quando a gente se fala de economia, né? Então, essa é uma questão, eu acho que ela vai avançar.
eu acho que nós não teremos grandes dificuldades e, com certeza, é algo que vai beneficiar aí essas 500 mil famílias, né, que ainda não despertaram para a importância desta adesão automática, que é uma questão realmente fundamental e importante. Então, não vejo grandes dificuldades. Aí eu acho que os fundos de pensão, como você bem colocou, tem toda a expertise aí para trabalhar essa questão e, com certeza, é algo que veio para ficar, até porque, conforme já foi colocado, a experiência dos países, principalmente de primeiro mundo, né? Europa, Estados Unidos, Canadá, já é uma experiência bem sucedida. Então, não tem por que nós também não implantarmos esse processo de adesão automática. Conteúdo rico, muita informação, e é com muito prazer que eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, Amarildo e Edjair, que muito gentilmente aceitaram o nosso convite e vieram compartilhar suas experiências, suas opiniões, seus pontos de vista, com dicas valiosas ao nosso ouvinte. Muitíssimo obrigada a presença dos dois. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, sempre à disposição de vocês. Um prazer. Foi um prazer, estarei sempre à disposição. Chamaremos vocês. outras vezes, hein, Paola? Com certeza. É só o primeiro Trocar tema. ideias e, Exato. quem sabe, lançar alguma ideia nova aí em benefício do nosso sistema de previdência. Com Muito certeza. bem. Continue nos acompanhando e mantenha o futuro em foco. Esse podcast é uma produção da Comissão Técnica de Estratégias e Criação de Valor Centro-Norte da ABRAP, composta por representantes das entidades BB Previdência, Ceres, Cibrius, Faceb, FIPEC, FUNCEF, Fundiágua, FUNPRESP-JUDE, Postales, Previnorte, Previsan, Régios, Sebrae Previdência, Serpros, Sistel. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.